Sejam bem-vindos à ESEC TV, o programa da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. A editora Tinta da China publicou em 2013 uma coleção de livros dedicados à poesia, coordenada por Pedro Mexia. 4 títulos compõem esta primeira coleção e Cinza, de Rosa Oliveira, é um deles. A autora partilhou connosco alguns sentidos sobre os poemas de Cinza e outros textos que tem na gaveta. Outono chega como uma maçã doente. Estende os dedos sobre os dias e aperta a garganta. As cores começam a embaraçar-nos. Alguém tem de desligar a máquina. O botão brilha como um verbo embutido no hipotálamo. Afinal, não estamos numa série de TV, com médicos sempre a amortalhar pesadelos. Ao longe passa o rasto do verão. Deixa um sulco no azul. A areia treme. Os poetas mais nutridos saltam das estantes. Alguns estão sentados na Holanda. A história literária é reescrita. Os rebanhos da minha janela continuam a pastar sem écolgas. As ovelhas mais velhas. Isto tem várias fases. Eu não escrevi sempre de forma constante. Eu escrevi de forma intermitente, mais intensa, menos intensa. Ou seja, aquilo que eu escrevia, o resultado não me contentava particularmente. Achava que ficava incompleto, ficava pelo caminho. Até agora, mais recentemente, por alguma razão, talvez de maturidade, talvez de exposição também na internet, a internet também ajudou um pouco a isso, ter percebido que havia alguns textos que podiam estar completos e que eu podia desprender-me deles. Eu comecei com um blog chamado Blog, que é assim o nome do blog, e comecei a publicar ali pequenos textos e de repente percebi que o facto de carregar numa tecla e dizer já está, que vai para o mundo, me desprendia deles e que isso também é difícil, provavelmente é um bocadinho como ver os filhos a crescer e já está pronto. Mas de repente deixou-me com a interrogação, porque é que eu estou a publicar aqui? Não sei, não tenho a noção das pessoas que leem, porque poucas pessoas comentam, mas eu estou com alguma produção, com alguma capacidade de me desprender dos textos, vou guardá-los, vou pegar neles, juntá-los e tentar fazer um livro. Resolvi enviar para 3 editoras e recebo no início de fevereiro um mail da Tinta da China a dizer-me que tinham resolvido começar uma coleção de poesia e, em princípio, os livros de poesia, os autores escolhidos seriam autores já conhecidos, mas como estava ali o meu livro e como Pedro Mexia pegou nele e como gostou, tinha resolvido inaugurar a coleção. Pronto, foi uma série de coincidências. Não me posso queixar da recepção do livro, foi ótima. Primeiro porque esgotou a primeira edição, as críticas também me foram simpáticas e foram saindo. Muitos são os que caem pelo caminho, poucos os que flutuam. Decresce a luz poída do inverno rigoroso. Atravessa a península, a Ibérica. Em todo o lado há marcas, ruínas, condutores perseguidos por linhas incandescentes no frio seco da noite. As rádios transmitem para a intimidade. Os condutores cruzam olhares, animais feridos. Atiram cigarros para trás das costas. Prosseguem viagem acelerando. Parece não haver alternativa à vida. Alguns dos textos que estão aqui são textos que esperaram muito tempo, que eu sentia que não estavam terminados. E voltava ciclicamente a eles e um dia, ou um fim de semana, se eu tiver um fim de semana inteiro com um texto, normalmente consigo matá-lo. Mas pode não acontecer, pode ser ele a matar a mim e fica adiado, enfim, o genocídio.
não quero nada essa escrita, essa ideia de que a poesia tem que ser algo pomposo e muito sério, mas também não creio que seja light. Algumas pessoas já me disseram, e eu fiquei muito contente com isso, porque no fundo, confesso que era isso que eu queria, sem ter bem consciência disso, que os textos, ou a maior parte dos meus textos, permitiam duas leituras. Uma leitura mais imediata para um leitor que até não costuma ler poesia e uma leitura mais aprofundada, indo às referências todas. Durante imensos anos escrevi ali sempre ao som de rádio. E o tom do poema muitas vezes é o tom radiofónico e é o tom da música. Eu, enquanto estou a escrever poesia, também estou a tentar e estou a conseguir, de alguma forma, escrever alguns contos. Portanto, eu não desisti da ficção, mas só em termos de contos. Acho que nunca seria capaz de escrever um romance que exige uma outra estrutura mental que eu não tenho. É preciso a construção de uma casa inteira, dos alicerces ao telhado, e eu sou mais de compartimentos pequeninos, de interiores. Eu pensei que este percurso fosse mais complicado. Nesse aspecto tive sorte, foi logo na terceira editora e foi logo na primeira tentativa. Então, se tive sorte à primeira, pode ser sorte de principiante, ainda que seja principiante tardio, devo ter sorte à segunda também. Esperemos que sim. A apresentação integral dos Lusíadas é um projeto do ator António Fonseca, que em 2008 começou a decorar os 10 cantos que constituem o poema de Camões. A declamação do poema épico, segundo o ator, permite contar um tempo de diversas formas e torná-lo mais próximo de nós. António Fonseca sabe de cor os Lusíadas. O ator explicou-nos o processo que seguiu e contou-nos as viagens feitas com o poema de Camões. A literatura portuguesa diria que é maltratada nas escolas, digamos. Ou pelo menos não é puxada a grande virtude que o contacto que as pessoas poderiam ter com a ficção. Os Lusíadas é um livro é uma obra muitíssimo difícil de ler, do meu ponto de vista, mas é muito fácil de ouvir. Uma sinfonia de Beethoven, suponhamos, ou uma música qualquer, é muito difícil de ler, é muito difícil de tocar, mas é muito fácil de ouvir. Se de humana matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, e estas criancinhas têm respeito, pois o não tens, à morte escura dela. Não gostaria de fazer o integral dos Lusíadas, chegar a um sítio e fazer o integral dos Lusíadas. Portanto, não gostaria. E, portanto, inventei um projeto. E esse projeto implica que eu vá para um sítio, um mês ou dois, digamos, agitar a comunidade, chamemos-lhe assim, das escolas, nas escolas, em associações culturais, em tascas, noutros lugares, agitar a ideia dos Lusíadas, trabalhar com as pessoas do sítio, com 100 pessoas, 80, 90, conforme, as pessoas do sítio, para dizerem o 10º canto e depois, no último sábado dessa estadia, fazer o integral, sendo que no 10º canto, essas 100 pessoas que ensaiaram, que eu ensaiei, vêm dizer comigo o 10º canto. E foi assim, portanto, que eu não digo o 10º canto de cor, eu não digo sozinho, nunca disse, espero nunca dizer, acho que nunca vou dizer, recuso-me a dizer. Ou digo com outras pessoas que trabalham comigo, ou não digo. Propus fazer aqui em Coimbra, ou me foi proposto e eu aceitei, e portanto com o teatrão, e fizemos isto. Eu achei que seria muito interessante, como Coimbra tem essa tradição um bocadinho boémia e não sei o quê, foi aí que surgiu a ideia das tascas. Se for para outro sítio, se calhar será de outra maneira. Pode ser de outra maneira, ou não haver tascas, ou haver outras coisas.
Por exemplo, em Guimarães havia associações culturais. Eu ia a associações culturais nas aldeias fazer as tertúlias que fiz nas tascas, e fazia-as em associações culturais. Assim nunca o breve tempo fuja da tua formosura, que só com refriar o passo leve vencerás da fortuna a força dura. Que imperador, que exército se atreve a quebrantar a fúria da aventura, que enquanto desejei me vai seguindo, o que tu só farás não me fugindo. Cobiçoso, já não descansa o moço até que veja outro estrago como este temeroso no bárbaro que tem cercado Beja. Esta gravação surge um bocado como em, digamos, uma atitude desesperada da minha parte. O que eu queria era fazer nas capitais de distrito todas do país. Pelos meus meios eu não posso fazer, porque a receita não chega de maneira nenhuma para pagar as despesas e, portanto, desisti. E não vou fazer. Pronto, desisti. Mas eu preciso tirar isto da cabeça. E de repente surge a ideia de, espera aí, uma boa maneira de esquecer, eventualmente, é como aquela história do príncipe com orelhas de burro. Nasceu um príncipe com orelhas de burro. E o barbeiro foi ao palácio, portanto, cortar o cabelo ao príncipe, e ele tinha orelhas de burro. E o rei disse, olha lá, tu nem penses que vais dizer a alguém que o príncipe tem orelhas de burro, senão corto-te a cabeça. E o barbeiro foi-se embora e andava com aquilo não lhe saía da cabeça. Aquilo não lhe saía da cabeça. O príncipe, meu Deus, mas eu não posso dizer, senão o rei mata-me. Como é que eu posso dizer? Então, abriu uma cova e gritou lá para dentro, o príncipe tem orelhas de burro, e tapou. E ele ficou descansado. Claro que depois houve uma coisa que nasceu uma cana ali e um pastor foi lá, cortou a cana e fez uma flauta e a flauta cantava o príncipe tem orelhas de burro. Como? Da gente ilustre portuguesa há de haver quem refusa o pátrio Marte? Como? Desta província, que princesa foi de gentes na guerra em toda a parte, há de sair quem nega ter defesa? Quem nega a fé, o amor, o esforço e a arte do português? E por nenhum respeito, o próprio reino quer haver sujeito? Como? Para este trabalho, concretamente, tive 4 gurus, que eu nunca falei deles, acho eu, mas que foram pessoas que me inspiraram imenso a fazer este trabalho. Primeiro o Camões, obviamente, que me ofereceu a dificuldade dos Lusíadas. Depois o Padre António Vieira, que me ensinou a trabalhar essa dificuldade. E depois o António Damásio e o Mourinho, que me disseram o que é que eu tinha que fazer para conseguir fazer o espetáculo. Portanto, são os meus. E o Mourinho, portanto, nesta coisa que eu estava a dizer, que ele tem aquela tática, devem ter todos os atletas, obviamente, mas aquela tática que é descansar com a bola. Isto é a mesma coisa, que, portanto, há zonas em que eu posso descansar com a bola não, com o texto. Descanso, faço mais devagar, sei lá, até converso com as pessoas mais, deixo-me estar ali um bocado e de repente vem a Batalha de Aljubarrota. E na Batalha de Aljubarrota tens que fazer um ataque, estás a ver, um contra-ataque furiosíssimo, que tu tens que meter golo. E, portanto, andas ali, descansas ali e de repente, desferes o contra-ataque e vai golo. Rei tendes tal, que se o valor tiver desigual ao rei que agora levantastes, desbaratareis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. E se com isto enfim vos não moverdes, do penetrante medo que tomastes, atai as mãos, a vosso vão receio, que eu só resistirei ao jugo alheio, eu só, com meus vassalos e com esta. E dizendo isto, arranca-me a espada. Defenderei da força dura em festa, a terra nunca de outra em subjugada. Em virtude do rei, da pátria mesta, da lealdade já por vós negada, vencerei não só estes adversários, mas quantos a meu rei forem contrários. À primeira vista parece importante, mas eu já não acredito em nada, acho que já nada é importante. Sobretudo, não acho que seja importante ter uma gravação dos Lusíadas. Acho que não é. Para esta gente, reles que nos governa, não é? As armas e os barões assinalados. Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Bruno Amaral e Catarina Gonçalves, licenciados pela Escola Superior de Educação de Coimbra, criaram o portal Expressing Music.
Com a colaboração de Pedro Varandas, expressingmusic.com inclui várias vertentes: entrevistas, recursos didáticos, divulgação de serviços na área e espaços de debate. Fiquem a conhecer o Expressing Music. A ideia inicial era criar, portanto, um portal onde músicos, melómanos, simples admiradores da música pudessem encontrar a informação mais condensada, não terem que andar de repositório em repositório, não terem que andar portanto, de biblioteca digital em biblioteca digital, tudo o que procurassem na área da música encontrassem num só espaço. Portanto, em agosto de 2012, começámos aos poucos esta ideia. Cedo nos apercebemos de que se tornaria muito redutor ser só um repositório, portanto, seria muito estático. Então, para criar alguma dinâmica, criámos o espaço Entrevistas, onde colocamos os intervenientes do mundo musical a falar na primeira pessoa, desde pedagogos a músicos, ou até os próprios profissionais que trabalham muitas vezes na sombra, como afinadores de pianos, luthiers, organeiros, e portanto foi assim que começou. Este ano e meio de trabalho tem sido de partilha, mas muito partilha da nossa parte. Ou seja, falta muito a partilha também de quem trabalha, de quem nos vê diariamente. E que já são bastantes seguidores, portanto, gostávamos, e já começa a acontecer, já começam a aparecer pessoas que nos enviam exercícios didáticos, diga-se, portanto, exercícios didáticos para partilhar no nosso portal, ou até nos dão a conhecer, portanto, a partir de uma visualização da nossa parte do repositório, vendo que não está lá a sua tese, dão-nos a conhecer: olha, tenho uma tese na área da música que vejo que não está no vosso portal, como é que poderei fazer para a colocar online? Portanto, já vai acontecendo, mas ainda de uma forma muito, pelo menos ainda muito aquém daquilo que nós desejaríamos. Outra parte do site é a parte dos recursos para a educação musical, em que os professores do ensino básico, pelo menos aqueles que já têm quadro interativo nas suas salas, colocam online no site e usam diretamente o site. Portanto, os alunos têm a oportunidade, por exemplo, de tocar flauta e ter um instrumental por trás. Portanto, tudo isto já está na plataforma, está no Expressing Music, na secção de recursos para a educação musical. Com este portal acabámos por começar a construir uma comunidade que não para de crescer e que tem desde músicos, estudantes de música, professores de música, melómanos ou simples cidadãos que procuram uma informação relacionada com esta área de conhecimento, que é a música. O Expressing Music, portanto, para ir diretamente à nossa página, é www.expressingmusic.com. Expressing Music está também no Facebook. Estamos no Twitter, temos agora a iniciar um canal no YouTube, ou seja, estamos a introduzir as primeiras entrevistas filmadas também, e portanto o Google Plus, todas essas redes, portanto facilmente nos encontram, é muito fácil chegar a nós. Até abril, os alunos de jazz do Conservatório de Música de Coimbra partilham com o público o prazer da descoberta deste género musical. Sempre às quintas-feiras, o combo de jazz pode ser acompanhado na tabacaria, o café-concerto da Oficina Municipal do Teatro em Coimbra.
estas sessões, que são todos os meses, durante as quintas-feiras, numa parceria com o Conservatório e com o Teatrão. Todos esses meses vem cá um como de jazz do curso profissional, que vem apresentar vários temas que tem trabalhado desde o início do ano. Acho que é importante, pelo menos todos passarmos por aqui uma vez, só para tentar ganhar alguma experiência neste campo fora da escola. A formação de hoje é constituída por bateria, baixo elétrico, piano, vibrafone e flauta, e a nível dos temas estão mais direcionados para a era do bebop, que é o que estamos a abordar no 11º ano do curso de jazz. Boa oportunidade, não é? Para ganhar experiência no palco também, porque na escola sem público é uma realidade e quando vamos para o palco realmente é outra, e se calhar tem que haver outra à vontade, e é um bocado um teste para nós também. O curso profissional de jazz não há em muitas escolas ainda, é algo novo, não é? E acho que é bom também para dar a conhecer a escola. Prisma é um coletivo de Coimbra com maior urgência em pensar do que em fazer. Este coletivo tem explorado uma criação artística mais participada, contrariando um cenário de grandes meios para grandes públicos. Captura dá nome ao ciclo de cinema organizado pela Prisma, que tem outros projetos para concretizar. Este filme insere numa série de filmes que são as sessões de captura, que nós desenvolvemos em parceria com a Ateneu, e tentamos que os conteúdos, neste caso como em outros, os conteúdos adaptam-se ao espaço. Tentamos que haja um relacionamento com a história do Ateneu. Já fizemos uma primeira maratona subterrânea, que foi no espaço dos Cinemas Avenida, que foi também, mais uma vez, a tentar ligar com o espaço. Tem uma carga para uma memória de cinefilia, para quem é de Coimbra, particularmente. 6 horas de filmes. A frase é abrangente. Pronto. É óbvio que a associação se foca na prática artística. Práticas que realmente questionem, ou seja, que ponham questões, que instaurem dúvidas na cabeça das pessoas. Se nós interessamos mais o domínio artístico, tudo isto tem a ver também com o contexto económico ou social em que estás metido, que te levam a funilamento no tipo de pensamento que se tem e no tipo de práticas que se tem, e que muitas vezes não deixa espaço para as pessoas poderem pensar sobre aquilo que fazem e a forma como fazem.
monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie. Por hoje é tudo. Obrigada por nos ter feito companhia. Até ao próximo programa.